Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um mega dividendo que a CSN Mineração poderia pagar para os investidores. A CSN Semin 3 poderia pagar acima de R$ 5,00 por ação, isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais daria o equivalente a aproximadamente para vocês um dividendo de 90%. Já imaginou isso? Você ter 90% do seu capital apenas com dividendos, fora também um grande potencial de valorização, já que as ações, quando a gente pega aqui numa lupa de longo prazo, elas estão aí muito abaixo do seu último topo antigo. Perceba que num ciclo de alta, a CSN já chegou a ser cotada em quase R$10, e somente para retornar para isso, a ação podia subir uns 100%. E existe aqui um ponto que o mercado não quer que vocês saibam, que poderia fazer a CSN aí trazer um retorno bem expressivo para médio e longo prazo, tanto para ganho de capital, como também para dividendos bem robustos. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre todas essas novidades inéditas sobre a CSN, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que na carteira de ações do canal eu não possuo as ações da CSN Mineração. A única empresa de commodities que eu possuo aqui que atua na parte de mineração é a Vale, mas representa aí uns 3% da carteira total. Tirando isso, eu não possuo a CSN. Mas eu acredito, pessoal, que a CSN é uma boa empresa, tá? Claro, quando a gente coloca ali em termos de custo de produção, que é ali a questão de despesa, de uma empresa que consegue controlar os seus custos, eu acho que a Vale é mais competitiva. Mas eu acho que nem fica uma comparação tão justa assim, até porque a CSN, antes da gente falar sobre dividendos, potencial de valorização, falar sobre múltiplos, a gente precisa entender, pessoal, como que é a atividade da empresa, como que ela ganha dinheiro. E a CSN Mineração, a atuação principal dela, claro, ela atua na parte de mineração, portanto, não é este o ponto principal. Se você até der um Google aqui, ó, e pesquisar CSN, você vai ver aço. Então a empresa depende aí de aço, tá? Principalmente o aço chinês, já porque grande parte da composição da receita aqui, ó, da CSN Mineração está no mercado asiático, então ela está exposta ao aço chinês. É por isso que ela é uma empresa de commodities, tá? Consequentemente, ela fica exposta ao quê? A volatilidade no preço do aço. Se o aço acabar despencando, a CSN acaba se dando mal. E se o aço se valorizar, a CSN acaba indo bem. Até por isso que quando a ação estava lá em R$10, era porque o aço estava nos seus topos, tá? Em $6.000 aí a tonelada. Agora o aço caiu ali para essa região dos $3.000. Perceba que está em mesmo nível parecido com o ano de 2018, tá? Mas para o investidor que gosta de comprar assimetrias, principalmente em ações mais cíclicas, ele gosta de comprar quando esse tipo de empresa não está indo bem, quando a desvalorização de sua commodity já está mais explícita. Esse seria aí o melhor momento para você se posicionar nessas ações mais cíclicas, tá? Mas como eu falei, antes da gente falar sobre múltiplos e perspectivas, vamos entender um pouco aqui da empresa. Quando você dá aqui, ó, entra no próprio site de RI, você pode acompanhar diretamente aqui, ó, no site de RI da CSN, você vem aqui em histórico de perfil corporativo. Aqui você vai acompanhar toda a história da empresa. E você percebe aí que é uma empresa com negociação na bolsa, isso é óbvio, tá? E ela atua em toda a cadeia produtiva de aço, desde a extração do minério de ferro até a produção e comercialização de uma diversificada linha de produtos siderúrgicos de alto valor agregado. Então já é uma empresa que existe há bastante tempo. Você já pode tirar o seguinte termômetro: vai quebrar? Olha, a probabilidade de uma CSN quebrar é muito baixa, porque ela já existe aí há bastante tempo, tá? Você percebe que ela foi fundada em 1941, então perceba aí quase já 100 anos de história, pessoal. Não é uma empresa
que vai fechar as portas aí do dia para a noite, tá? Quando a gente olha aqui para os resultados do terceiro trimestre de 2025, a gente vê que de fato a produção tem aumentado, isso aqui é um ponto muito positivo, tá? Perceba que ó, EBITDA segue crescendo, a empresa tem conseguido realizar investimentos controlados, porque em empresas que a gente está buscando dividendos, a gente não quer investimentos tão altos, pessoal, a não ser que justifiquem uma taxa de crescimento muito alta. Mas a gente sabe que na prática muitas empresas investem e não cresce o tanto como prometido. Então os investimentos seguem muito controlado aqui na CSN. A dívida, é claro, pessoal, a dívida líquida é mais elevada, mas é natural, tá? Aí você vai falar, Pablo, a dívida líquida da Vale é menor, mas pessoal, ela é uma empresa menor. A CSN precisa ter mais crescimento. A Vale tem ali mais de 300 bi de valor de mercado. A CSN não, tem 30 bi, é uma mid cap, uma empresa de médio valor de mercado. Então ela tem ali um potencial de crescimento mais elevado. Não é à toa que ela tem sim uma dívida maior. Mas essa dívida até que não está tão alta, tá? 3 vezes aqui dívida líquida sobre EBITDA, é natural nesse setor mais cíclico. Diferente se a dívida estivesse em 8, 7 vezes. Aí sim já seria um sinal de atenção, que não é o caso atual. Até porque quando você olha a geração de caixa da empresa, está muito boa, tá? Ela tem ali uma boa composição de dívida, tem um bom recurso em caixa e consegue sim ter uma amortização muito controlada. E perceba que na parte de mineração, claro, a Vale acaba detendo uma fatia de mercado mais elevada, principalmente porque ela tem ali um minério de ferro de alta qualidade, que é o de Carajás, mas a CSN não tem ficado para trás. Perceba que além do aço, ela também tem diversificado na produção de pelotas de minério de ferro. Claro que o custo de extração dela acaba sendo maior, tá? O que ela fica suscetível a uma volatilidade mais expressiva no preço do minério. Se o minério acabar caindo, ela sofre mais do que a Vale, porque a Vale ela tem um custo caixa menor. Mas, né, tanto na parte de mineração e de aços, a gente vê aí que a CSN está indo muito bem. E também tem essa parte de cimentos, que inclusive eu até abri essa notícia aqui para vocês, ó, de que, né, tecnicamente, ela acabou ali realizando um desinvestimento, uma venda de ativos. Você pode até acompanhar isso aqui pelo próprio site, ó. A CSN apresentou ao mercado sua atualização estratégica para 2026, detalhando um plano que combina venda de ativos, redução relevante do endividamento e foco em negócios considerados de maior retorno. Então, qual que é o ponto positivo? Você olha para uma dívida mais elevada, você já pode ver aí uma dívida em queda para os próximos trimestres e anos, porque agora ela vai desinvestir, vai acabar desalavancando ativos para ela que não faziam tão bem para sua estrutura de capital. E você vê que o EBITDA segue saudável. Então assim, pessoal, eu acho um ponto muito positivo para a CSN. Tá bom, Pablo, a gente já entendeu que a CSN atua na parte de aço, já estamos aí cientes de que o aço chinês faz com que a empresa tenha um bom resultado ou não, mas será que neste preço atual vale a pena? Bom, vamos tratar primeiro de valorização. Daqui a pouquinho a gente já vai para os dividendos, tá? Quando a gente olha para valorização, a gente olha pelo PL. Se você for investidor simplista, você vai pensar da seguinte maneira: ah, esse PL tá esticado, 12 vezes lucro, Pablo, não está cara. Só que aí é que tá, lembra que eu falei para vocês, tá? Que ações mais cíclicas, quando o PL acaba se esticando, denota aí uma oportunidade. Por quê? Porque o L, que é o denominador do lucro, acaba desabando. Então você sabe que esse tipo de ação já está no fundo do poço. Perceba que esse PL alto é o mesmo PL observado lá no ano de 2020, onde foi o mesmo momento de comprar as ações da CSN com muita força, tá? Para 2021, perceba que a ação subiu mais de 100%, por isso que o PL acabou diminuindo, porque o lucro, a linha do lucro, acabou se valorizando fortemente. Será que isso aconteceu? Observando a cotação lá no ano de 2020, olha isso aqui, ó, a cotação quando você pega 2020, tá? Eu não tô pegando 2021 porque a gente sabe que 2021 foi um pico para várias commodities. Aqui, ó, 2020 você vê uma alta expressiva na ação, depois ela desabou, justamente pela questão ali da desvalorização no preço do aço. Então, quando este cenário acaba acontecendo, de um aço desvalorizado, um PL mais esticado, você vê sim uma clara oportunidade. Até porque se o aço se valorizar, o EBITDA, que mede a geração de caixa da empresa, vai acabar se valorizando. Você pode supor aí que se o aço se valorizar por 2, esse EBITDA vai dobrar por 2. Então pense da seguinte forma, tá? Se você está olhando ali para uma lupa de recuperação, você coloca 12 vezes EBITDA. Qual que é o valor de firma aqui da CSN? Hoje a gente tem o valor de firma na faixa de 26. Então se você pegar 26 e dividir por 12, você tem um EV sobre EBITDA de apenas 2 vezes. E mesmo no pior do cenário, se o aço continuar estagnado por um tempo, você ainda tem um EV sobre EBITDA de 4. Então você observa que a empresa estaria muito barata, tá? Observando. Porque medindo a sua geração de caixa, qual que é a média de EV sobre EBITDA para a CSN Mineração? Você observa aqui, ó,
a média histórica dela fica de 6 a 5 vezes, como toda empresa desse setor. Então é natural você pensar que se ela fosse precificada por 6 vezes, você tira aí qual que é a dívida líquida dela, até porque esse aqui é o valor de firma. A gente precisa tirar a dívida para descobrir o valor de mercado justo. A dívida é negativa, então você pode olhar inteiramente para o valor de firma como valor de mercado. Olha só que legal. Se você colocar aqui 40 bilhões no pior dos cenários, ela poderia ter uma alta de 33% na cotação. Só que a gente sabe na prática que o EBITDA acaba dobrando. Então, se ela for cotada pelos seus mesmos 6 vezes EBITDA, você pode supor uma alta nas ações aproximada de 140%. Esse aqui seria o preço justo da CSN. Então, hoje a ação a 5,50, se ela se valorizar 140% com uma recuperação no aço chinês, você poderia ter uma cotação justa na faixa de R$13, como já aconteceu aí em ciclos antigos. Tá bom, Pablo, mas e os dividendos? Será que vão ser interessantes? Olha, pessoal, já no curto prazo você pode ter um dividendo interessante, tá? Se ela continuar repassando esse payout aí, a média dela é repassar um payout na faixa de 60 a 70%, tá? Então, se você supor aqui, ó, tecnicamente 70% de payout sobre uma geração de caixa de 7 bilhões, você pode supor um dividendo na faixa de 4,9 bi de forma ajustada. Se você dividir isso aqui pelo valor de mercado, você tem 16% de yield, tá? É claro, não vai ser tudo isso, tá, pessoal? Acho que ela vai repassar menos. Pode ser que ela repasse uns 40. E a ação cíclica acaba sendo muito difícil você prever com precisão um dividendo de forma anual. Você consegue prever mais pro longo prazo. Mas vamos considerar 40, 50% de payout, tá? Pra gente não ser tão otimista aqui. Coloca aqui, ó, 7 bi de EBITDA, 50%. Agora sim, a gente chega num repasse mais justo. Se você dividir pelo valor de mercado, aí a gente tem um dividendo mais de 11 a 10%, se esse EBITDA continuar, tá? Se o aço chinês não se desvalorizar mais. Então, assim, para dividendos, eu vejo-se uma boa perspectiva para a CSN Mineração. O que se eu pegar 3,5 bi e dividir pela quantidade de ações aqui da empresa, a gente tem, tá? Dividido aqui pela base acionária da CSN, você tem um dividendo de 63 centavos por ação. Será que ela tem pago isso? Pegando o dividendo por ação pago, a gente observa, ó, 0,44, 0,74, ela tem totais condições de pagar esse dividendo com mais proporção, tá? Ainda mais agora que a gente pode ter aí uma enxugada no endividamento, é uma empresa que pode entrar num novo ciclo de crescimento. Então, assim, pessoal, parece ser uma ideia bastante interessante. Tá bom, Pablo, e esse dividendo de 5 por ação, será que você não tá viajando? Não estou, não. Se você colocar aqui, ó, com esse EBITDA dobrando pro longo prazo de 12 bilhões, como a gente falou, o aço tá nas mínimas. Se o aço voltar para cima, a gente tem um EBITDA maior e, consequentemente, né, um repasse de dividendos mais expressivo. Então você divide aqui, ó, né, você coloca um payout de 60%, supondo no pior dos cenários, e aí você divide, consequentemente, isso aqui, tá? Se você tem 12 bi sobre um payout de 60, quanto que você tem? 7,2 bi. Aí você divide pelo valor de mercado, ou pela base acionária, se você quer descobrir aí o dividendo por ação, 1,32. Multiplica isso por 5 anos, em 5 anos você pode ter aí mais de R$5 por ação, com muita tranquilidade com o CSN. Quer dizer que em 5 anos você teria todo o seu capital reavido apenas com proventos. Então você teria aqui, ó, 119% de dividendos em apenas 5 anos, fora a apreciação da ação. Já que considerando esse EBITDA, e se a gente subtrair aqui, ó, pela quantidade de ações, você tem um EBITDA por ação de R$1. Então 22,5 vezes 1,10 vezes aqui valor patrimonial na faixa de 1,84, preço justo das ações de R$6. Então, no pior dos cenários, ela ainda teria quase R$7 de preço justo, o que tá bem abaixo de sua média, tá? E você quer ver se esse EBITDA dobrar. Imagina esse EBITDA em 12 a 15 bilhões. Aí o preço justo da ação pode subir para R$10 com muita tranquilidade. Então, assim, pessoal, eu vejo muito potencial na CSN. E supondo que, né, nada é recomendação de compra ou de venda, de que ela continue reinvestindo a 50% sobre um ROIC, retorno sobre o patrimônio líquido, já que uma empresa consegue remunerar o acionista com alto valor empregado, alto capital empregado, sobre aqui 17% de retorno, você tem 8,5% ao ano na média de crescimento no resultado. Se você soma com um dividendo de 11 mais uma taxa de reaplicação, você pode supor um retorno embutido no preço da ação da CSN de 22,5% ao ano na média. Aí o pessoal fala, Pablo, eu compro o CSN ou a Semin, que a CSN Mineração ela acaba controlando, né, a Semin, que é a CSN
que é o grupo aí que atua diretamente. Pessoal, eu prefiro comprar direto a Semin, tá? Porque eu acho que, consequentemente, aí eu fico diretamente exposto à atividade da empresa. Eu nunca gosto de comprar holdings, tá? Porque as holdings, pessoal, na minha concepção, claro que algum investidor pode ter uma posição diferente da minha, mas assim, a holding, ela tá suscetível a um risco que ninguém percebe, que é ficar diversificando demais a sua carteira. Imagina se você compra, sei lá, a Itaúsa, porque você quer que ela absorva o resultado do Itaú, mas depois de um tempo, ela fica comprando, sei lá, Dexico, aí ela fica comprando alguma outra empresa que foge da estratégia e você não tem controle sobre isso. É por isso que eu prefiro comprar diretamente a empresa. Eu não gosto de ficar comprando as suas controladas, que é no caso aí, né, consequentemente, as holdings. Eu não gosto de comprar, eu prefiro comprar diretamente o negócio. Então, Itaúsa, prefiro comprar Itaú, e se fosse na CSN, eu prefiro comprar diretamente a Semin. A não ser, claro, tá, que o desconto seja muito escancarado. Se a Semin tivesse muito cara e a CSN tivesse muito mais barata, aí justificaria no preço eu correr um risco maior, mesmo controlando a holding, mesmo que ela poderia diversificar essas atividades, olhando para médio e longo prazo. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aqui tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e para mim, investidor que já sou mais avançado, eu não faço a mínima ideia por onde começar, e também, tá, para mim, investidor avançado, eu não consigo acompanhar em tempo real. É por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você pode ter acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Por falar em tempo real, ela é totalmente automatizada. Cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções são atualizadas automaticamente. E você ainda tem aí, tá, mais de 100 ações para analisar, automatizada, atualizando em tempo real. E terceiro e último fator, você tem os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também, preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde que estará? O link desta belezura estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na biografia do canal. Basta você clicar aqui, ó, na parte de mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Fora também que vocês podem se tornar membros aqui do canal por apenas R$19,99 por mês. Vocês já têm acesso ao meu curso Rumo à Liberdade Financeira por R$19,99 por mês e ainda tem aí, consequentemente, tá, vídeos de altíssima imersão que eu não posto aqui na parte pública do canal. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Estamos com essa meta agressiva de 10 mil inscritos. Vamos aí macetar na inscrição, tá? E já comentem se vocês têm a CSN Mineração. Em particular, não tenho a empresa na carteira, mas eu acredito sim que seja uma boa empresa. Olhando para longuíssimo prazo, pode ser uma opção bastante interessante para o investidor que está buscando aí tanto rentabilidade e, consequentemente, um potencial aí de dividendos bem acima da média. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!